Boa noite. Que, que delícia ter você aqui em nossa casa. Para a gente é um prazer imensurável poder contar com seu conhecimento. Desde já, muito obrigada mesmo pela sua disposição, pelo seu carinho de estar aqui conosco. Obrigada, eu fiquei muito feliz com o seu convite também. É um tema que eu gosto muito. Eu fiz algumas lives, né, sobre esse tema com convidadas e fiz uma com a Ana também como convidada e gostei muito de falar sobre isso. Pude até pesquisar um pouquinho mais e separar, encontrei umas informações e né, um conteúdo muito rico mesmo. Então, ter mais uma oportunidade de falar sobre isso é uma grande alegria mesmo. É importante, a gente precisa, né? Bom, Karina, assim, nem todos aqui na página conhecem o seu trabalho, conhecem do que você vive, né? Do que te move, da sua essência. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você pra gente. Então, eu tenho 5 filhos, né? Estou esperando o quinto e tenho mais um bebezinho no céu. Então, sou mãe de 6, tenho 4 meninos e agora estou esperando a minha primeira menininha. E eu sou casada com o professor de latim José Bastos há 12 anos, vai fazer 13 anos que nós somos casados. E nós moramos em Curitiba e nós trabalhamos com o ensino do latim. Fazem 2 anos que a gente tem uma assinatura mensal que dá acesso para os nossos alunos estudarem latim conosco. Então, lá tem aulas de latim, tem material para imprimir, para usar com as crianças pequenas. E esse é o nosso trabalho aqui na internet, né? Muito bacana, eu acompanho de pertinho e tudo que está disponibilizando eu estou consumindo. Porque a gente sabe que, assim, é um diferencial muito grande, né? E o latim aproxima não só os adultos, como também as crianças das boas virtudes, né? Para bem viver a vida mesmo, assim, desse segmento cristão que a gente deseja, que a gente almeja, né, Karina? Então, assim, para a gente falar nesse momento, assim, já começar a falar do advento, a gente falou um pouquinho ontem, mas falou mais da parte litúrgica, né? Tivemos aí um sacerdote à disposição também, foi muito bacana, Frei Almir, todo carinho. E hoje a gente queria falar um pouquinho mais dessa parte mesmo tradicional. Para mim, Sheila, quando eu vivi ali com a minha mãe, minha família e tudo, não tinha nada litúrgico, assim, não tinha nada de conhecimento dessa riqueza mesmo, de como surgiu, de como, né, que aconteceu, por que decorar a árvore, a gente só decorava. Minha mãe gostava muito, ela tinha um apreço muito grande, né, por tudo isso, adorava ver a casa decorada, até no banheiro, quando a gente entrava, tinha aqueles tapetinhos, sabe, de Natal. Ela colocava ali enfeite até na tampa ali do sanitário. Então, todo lugar que a gente olhava na casa tinha essa magia do Natal. Mas pra gente, a gente pensava assim, é muito mais Papai Noel, festa, né? E ceia, né? Comida gostosa. Então eu vivi isso. Essa parte mesmo dessa riqueza veio depois do meu matrimônio, onde eu fui buscar, entender, conhecer. E há pouco também conheci muito mais através das lives que você fez também, né? Dessa parte aí toda do advento, eu vi todas, anotei bastante coisa. E eu queria saber, assim, com você, Karina, como que foi, assim, na sua infância? Como que você viveu essa magia do advento? A minha família é católica, né? Então, a minha avó tinha o costume de também preparar, já no advento, a árvore de Natal, presépio, de forma muito caprichada, assim. A minha avó vem de família italiana, então, e de Santa Catarina, então lá eles têm o costume de enfeitar muito. Mesmo ainda hoje é assim lá, né? A gente tem a oportunidade de visitar Santa Catarina às vezes na época do Natal, e lá é um dos lugares onde eles ainda cultivam bastante essa questão de colocar luzes, de colocar presépio. Papai Noel aparece também a figura, mas ainda aparece o presépio. Ao contrário, né? A gente mora em Curitiba, uma grande metrópole, aqui Jesus foi banido do Natal, né? Tanto que tem um padre aqui, que é um padre que aparece muito na televisão, e tem um canal de televisão, que é o padre Reginaldo Manzotti, né? E eu me lembro de uma campanha que ele fez há uns anos atrás que dizia assim: Natal sem Jesus não é Natal.
Justamente por isso, né? Porque todo mundo fica evidente para todo mundo que Jesus foi excluído no Natal nas grandes cidades. Então, em Santa Catarina há esse costume e um costume familiar mesmo. Então, o presépio, ele é feito, montado com muito carinho, assim, com muita riqueza de detalhes. Então, é colocado uma forração no chão, é feita uma gruta, ou então, né, de uma casinha de madeira. E a participação das crianças sempre acontece, né, dessa forma. Então, a minha avó trouxe isso da família dela, e na casa dela ela montava também. E durante um tempo, quando eu era bem pequena, eu ficava com a minha avó durante a semana, morando na casa dela mesmo. Então, tenho ótimas lembranças, assim, dessa preparação do Natal. E a minha avó, assim, frequentando sempre a missa e mesmo dia de semana, quando ela podia, ela ia. Então, ela me levava junto, ela participava de grupos de oração. Então, eu tive uma vivência, assim, bem dentro da igreja também, durante a minha infância, né? E a minha mãe também cultiva dessa forma, adornando a casa bastante também, mas também sempre colocando o foco no presépio mesmo. Então, eu posso dizer que tem um advento e um Natal cristão desde criança, né? Embora, assim, algumas coisas eu fui conhecer muito recentemente também, como é o caso da árvore de Jessé, o calendário do advento. Porque eu não tinha esse costume de fazer atividades com as crianças, né? Ou essa reflexão um pouco mais profunda. Mas a questão de montar o presépio, de montar a árvore, a coroa do advento mesmo, a minha avó tem o costume de fazer em casa e acender em casa também, então uma devoção que também se faz em casa. Novena de Natal também fazia. Então, sempre uma preparação muito bonita e de estarmos juntos, né? E algo muito interessante é que sempre se fez questão de que todos fossem à missa na noite de Natal. Então, a ceia sempre acontecia depois da missa, né? Então, mesmo ainda que fosse tarde, né? Às vezes a missa, quando eu era criança, a missa lá era 9 horas, então acabava ali 10h30, 11 horas, daí que nós íamos para casa e tinha ceia, né? Então, dava essa importância, né? Durante a minha infância. E depois eu cresci, a minha mãe sempre gostou muito da questão dos adornos, de pinheirinho. E depois que eu cresci um pouco mais, fiquei adolescente, mais jovem, daí já não me interessei muito por isso, até que eu tivesse a minha família. Então eu vi que havia uma necessidade de criar isso, né? A mãe, ela é a figura que, que faz o lar florescer, que faz o lar ter uma alma, que faz uma casa e uma família, né, serem um lar mesmo. Então, nós precisamos nos esforçar nesse sentido, ainda que nós não tenhamos esses instintos naturalmente, assim. Então, eu, por exemplo, não é muito do meu feitio querer enfeitar muito, querer adornar muito. Tenho um pouco de preguiça disso, mas como eu vi que era importante para minha família, que as crianças se envolvem muito quando nós fazemos isso, então eu comecei a fazer o esforço de montar. E daí é assim, eu não quero, não quero, não quero. Mas aí, se eu me proponho a fazer, eu faço da melhor maneira possível. Então, assim, daí já quis uma árvore grande, que fosse, né, quase até o teto. Fiz uma grande compra uns anos atrás de enfeites de Natal, assim, que daí para adornar bem a árvore, ficar bem bonito, né? E o presépio que não tinha muito espaço, daí com as crianças pequenas eu acho assim um pouco difícil, então sempre o presépio eu colocar no lugar alto. Eu ainda não consegui fazer como a minha avó fazia, mas eu ainda tenho esse objetivo de fazer assim com cenário. E o meu filho mais velho ele tem 6 anos, nós estamos conversando sobre isso, que a gente tem a intenção de morar numa região um pouco mais rural, uma chácara, né? E daí eu falei para ele, olha, quando nós estivermos morando na chácara, vai ter mais espaço, então nós faremos, né, um cenário digno para o nosso presépio. Aí a gente pode montar aos poucos também, né? Então nós estamos já empolgados com essa ideia de poder montar um super presépio com super cenário. Então, na verdade, a gente vai se contagiando aí, porque as crianças, elas ficam muito alegres com todas essas coisas, né? Com todo esse cuidado que se tem na preparação do Natal. E é muito bom porque para elas, às vezes, elas ficam realmente imersas, até porque mesmo as pessoas que são cristãs, mas às vezes comentam com elas, e daí o que você já vai ganhar de Natal? Então foca muito nessa questão do presente, né? E às vezes na conversa com a criança ela acaba também colocando isso muito em evidência.
Então, quando a gente cultiva as tradições de durante o advento trabalhar o coração da criança, eu acho que é muito proveitoso e faz com que realmente ela vá fixando, né, esses motivos mais profundos, o verdadeiro sentido do advento e do Natal mesmo. Sim, é uma magia, na verdade, né, Karina? Assim. E quando a gente tem preguiça, na verdade, eu acho que toda mãe tem preguiça, ela gostando muito ou não, porque a gente tem N coisas para fazer, né? E é Tem o trabalhar. alimento, tem a educação do filho, tem o alimento para preparar, tudo para organizar, né? E então dá aquela preguicinha, mas quando a gente vê os olhinhos dele, mãe, chegou, mãe, quando que vai ser, né? E aí, esse ano a gente vai fazer o quê? Qual é a atividade? O calendário do advento mesmo, todo dia eles ficam aqui em casa de manhã, eles acordam pensando, a gente pode só curiar? Eu, não, só de noite, que é o momento que a gente preparou para fazer, né? Mas eu já quero saber qual é a atividade, mãe. Não, de noite a gente vai ver com o papai quando ele chegar do trabalho. Mas eles ficam nessa expectativa, então acaba que as crianças que dão esse sopro, né, dessa força, para a Esse gente poder empurrão manter mesmo. essa tradição, pra gente manter essa tradição e levar isso à frente. E daí a gente sabe que, assim, eu vejo muito além. Ali a gente está plantando essa tradição nas famílias deles, né? Então eles vão levar, quando eles se casarem, tiver sua casa também, mesmo que os rapazinhos tenham ali uma esposa que não vinha com esse costume, porque realmente a mulher, né, que é a provedora de tudo isso, que comece tudo isso, mesmo que eles se casem com uma mulher que não veio dessa criação, eles levam, né? E aí incentiva e com certeza muda tudo e ela passa a fazer e aí daí a gente dá início a uma geração assim com essa tradição que realmente é muito linda. E daí tem todos os símbolos, né? Tem assim, eu vi lives de vocês falando de tudo, dos pinheiros, da árvore. Você poderia falar um pouquinho de cada pra gente, Karina? Eu falo, sim. Eu vi você comentando sobre a história do Pinheiro de Natal e também era uma história que eu não conheci, fui pesquisar um pouco melhor a respeito e eu fiquei encantada com a história. Então até contei para os meninos, né? E a história é um pouco pesada, mas eu contei para eles mesmo assim. Então conta-se que no tempo de São Boaventura e na época do Natal, o Natal foi estabelecido pela Igreja no século IV, né? A data foi marcada 25 de dezembro no século IV. Então, 25 é muito próximo do solstício de inverno do hemisfério norte, né? Seria aqui o dia mais longo, lá o dia mais curto. E quando há essas situações, né? O solstício, o equinócio, então é, as religiões pagãs, elas acabam pegando essas datas e fazendo dessas datas, assim, festas e muitas vezes rituais envolvendo essas datas. Então, havia o costume de se oferecer o sacrifício de crianças nos pés das árvores. E São Boaventura, então, recebendo de Carlos Magno a missão de evangelizar uma determinada região, soube disso e ele se aproximou num dos dias de um momento em que haveria um sacrifício de uma criança. E São Boaventura salvou a criança, pegou o machado da mão do que ia sacrificar a criança e cortou o carvalho. Imagina, um carvalho, uma árvore enorme, né? Com certeza tinha uma árvore imponente. Mas ele conseguiu derrubar a árvore. Né? A árvore foi derrubada. E dizem, conta a tradição, que com a madeira da árvore foi construída uma capela, né? No lugar. E então ele resolveu dar um novo sentido para então essa questão da árvore, porque os pagãos enfeitavam também as árvores. Então ele resolveu começar a colocar luzes para fazer pregações noturnas. Então colocava velas, né, nas árvores e fazia as pregações noturnas. E então ele escolheu uma árvore, que é a árvore que tem o formato triangular, agora eu esqueci o nome. Mas é uma árvore, é um pinheiro específico, né? Que tem um formato triangular, então simbolizando a Santíssima Trindade, né? A gente sabe que o triângulo simboliza a Santíssima Trindade. E então, enfeitando de luzes, que as luzes, né, representam a luz que é Jesus. E então, o costume de enfeitar as árvores de Natal vem desse tempo de São Boaventura. A tradição do presépio, né? Conta-se que o primeiro presépio mesmo montado
de forma mais oficial foi feito por São Francisco de Assis, mas dizem que já tinha também em um ou outro lugar, já tinha aparecido isso. Mas ele fez um presépio vivo, né? Com as pessoas encenando e os animais também, enfim. Então, a partir desse tempo de São Francisco, há esse costume de se fazer o presépio, de ter essa devoção de montar o presépio. Aí, o que mais que tem? Deixa eu ver que eu tinha umas anotações aqui. A coroa do advento, né? Que em cada domingo nós acendemos uma das velas. Há o costume de se fazer as velas ou de uma cor só, ou da cor do advento, que é o roxo, com uma vela rosa, que é a vela do terceiro domingo, ou então todas roxas. Alguns, essa é uma tradição forte também entre os luteranos, então os luteranos colocam uma vela de cada cor, e aí cada vela, cada cor representa uma mensagem específica. Então, a vermelha é o amor de Deus, o verde é a esperança, os significados tradicionais mesmo das cores, né? O roxo representa a penitência, o rosa representa a alegria, né? E o branco representa a paz, nesse sentido mesmo. Então, às vezes com 4 velas, às vezes com 5 velas. Então, é o costume de se fazer na liturgia da missa do domingo, acender a vela, né, e cantar, o padre acende, mas também é possível fazer um pequeno ritual em casa, com o pai da família presidindo a celebração, bem rapidinho mesmo, né? A gente usou aqui o de Dom Henrique, eu achei pela internet, né, que ele postou uns anos atrás, o falecido Dom Henrique, e é um pequeno rito, assim, então tem uma fala do pai, tem uma fala da mãe, tem uma fala dos filhos, né? Então, esse é o primeiro ano que o meu filho está lendo, então a gente colocou ele para ler também, ele já participou um pouquinho mais, foi bem bonito, assim. Aí tem a questão da árvore de Jessé. Então, a árvore de Jessé é uma árvore em que cada dia você vai colocando um enfeite, e esse enfeite ele é um símbolo de uma leitura, né? E essas leituras, elas encadeiam a genealogia de Jesus. Então, cada um dos enfeites representa um personagem que está dentro da genealogia de Jesus, puxando ali desde Adão mesmo. Então, vai contar a história da salvação, a história do Antigo Testamento até a vinda de Jesus, ao longo dos 24 dias, quando se começa no dia 1º, ou até 28, acho que até 29 dias, quando se começa no primeiro domingo, no primeiro dia do Advento, quando o Advento é um pouquinho mais longo, né? Então, como há essa mudança do dia 25 do primeiro domingo do Advento, então o Advento às vezes é um pouquinho mais longo, às vezes um pouquinho mais curto, né? Então, ano passado ele foi um pouquinho mais curto, que eu lembro que o primeiro domingo do Advento foi 1º de dezembro. E esse ano já foi ali 2 dias antes, foi dia 29 de novembro. Então, por isso há símbolos variados também, leituras variadas, ao costume de se escolher. Você pode até montar a sua própria árvore de Jessé e você escolher os símbolos que você quer colocar e as leituras que você quer fazer, enfim. Mas é muito interessante também, porque é algo, né, visual, sensorial, a criança toca, né? Então tem a árvore de Jessé que é de feltro, com os enfeites de bolinha. Nós fizemos esse ano uma que é com adesivos, então, né, vai colando os adesivos na árvore ao longo do advento, então as crianças ficam na expectativa de colar, de saber o que significa. E aí são várias oportunidades de você falar sobre isso, porque as crianças elas precisam ouvir várias vezes, né? Não adianta você chegar e contar a história do Moisés uma vez e pronto, já acabou essa parte do Moisés, já ensinei. Não, são muitas vezes que nós temos que falar sobre as coisas, né? A catequese ela é feita no dia a dia com as crianças, por isso é preciso que brote de nós, que nós tenhamos uma fé viva e que nós tenhamos esse contato constante com as Sagradas Escrituras, que nós conheçamos as Sagradas Escrituras, né? Que nós estejamos sempre lembrando. Eu me lembro de que isso eu não tinha na minha infância, né? Então, quando me aproximei mais da igreja, quando eu descobri que havia, então, essa história da salvação, que havia as prefigurações no Antigo Testamento, do Novo Testamento, que havia várias relações, né, do que acontece no Antigo com o que acontece no Novo, que havia toda essa simbologia, eu fiquei extasiada, porque
pensei, meu Deus, isso é uma riqueza tão grande, isso é um tesouro tão grande, como que ninguém falou isso para mim antes? Né? Como que, claro, as pessoas que estavam junto comigo não sabiam, né? Quem havia me ensinado, me catequizado, não sabia ensinar dessa forma e talvez nem tivesse todo esse conhecimento. Mas a partir do momento que eu tive, eu pensei, puxa, essa é a melhor forma de contar para uma criança. Porque através de histórias, as crianças se encantam, né, com histórias. Então, eu vejo que nós fizemos o propósito de ler no ano passado, eu acho, a Bíblia das Crianças, das edições paulinas, que é uma Bíblia muito interessante, é uma Bíblia em 365 histórias. Então, você lê ali uma por dia. A gente levou um pouco mais de tempo e agora a gente está no Novo Testamento. Eu estou indo mais devagar, assim. Mas nós lemos todo o Antigo Testamento e foi riquíssimo, porque tinham muitas passagens ali que eu não lembrava ou nem sabia mesmo. Por exemplo, a peleja que foi para o Davi, até o Davi se tornar o rei Davi, gente, eu não sabia que ele tinha demorado tanto, que ele havia passado por tantas dificuldades. Foi só quando eu li ali na história, né? Então, veja, é uma Bíblia assim resumida. E mesmo no resumo, ali vários dias dedicados à história do Davi até ele se tornar rei, de tão difícil que ele foi, de tantas dificuldades que ele enfrentou, né? Então, todas essas pequenas atividades que nós podemos introduzir durante o ano e especialmente no Advento e na Quaresma são muito úteis e proveitosas para nós e para as crianças, né? E a outra seria o calendário do Advento. Então, o calendário do Advento, eu não sei de onde vem esse costume, mas seria a ideia de fazer uma pequena atividade de cunho natalino, do Advento com as crianças, né, a cada dia. Então, você pré-estabelece as atividades, faz uma lista, algumas pessoas colocam em envelopes, né? Existem várias formas de montar o calendário do Advento. E algumas pessoas colocam os bilhetes numa caixinha e cada dia você abre, pega ali um bilhete, né? Esse ano, eu tô bem assim no improviso. Então, todo dia eu decido o que vai ser o calendário, a atividade do calendário do Advento, conforme o que é mais conveniente para mim, né? E às Viável. vezes pode acontecer porque as crianças ficam já de manhã. Mamãe, o que vai ser hoje a atividade especial natalina que nós teremos? Então, todo dia tem que ter, e no final do dia eles falam, então hoje a gente fez isso de especial. Então hoje a gente fez isso. Então, confeccionar cartões de Natal, fazer receitas natalinas, né? Nós fizemos biscoito no domingo, o biscoito durou até terça-feira. A gente fez 2 receitas enormes. Terça-feira não tinha mais biscoito. Eu falei, meu Deus do céu. Como que faz daí? Como que faz? Aí eu descobri por que na família da minha avó e lá o pessoal de Santa Catarina, eles fazem umas receitas de bolacha que a bolacha cresce, né? E eles fazem muita bolacha, então é uma receita que rende. Eu escolhi umas receitas que são um pouquinho mais caras, né? Que vai muita manteiga. A minha avó fala assim, essa massa é muito rica. Quando vai muito manteiga, ela fala que é muito rica, né? É uma massa que não cresce muito e realmente não rende muito. E aí hoje eu fiz bolacha de novo. Hoje eu fiz de amendoim, mas também com muita manteiga e fiz um monte de bolacha e não rendeu muita coisa, não. E Então, decora, né, Karina? hã? E decora, né? Fica tudo E coloridinho. decora, a gente decorou, mas decorar é um suplício para mim. Então, na segunda-feira a gente fez a decoração, fiz o glacê, comprei os confeitos. A minha avó chama de pintar bolachas. Então, pintamos as bolachas na segunda. Daí, de hoje, eu já fui avisando. Eu falei, olha, gente, a gente não vai pintar bolacha, é só fazer a bolachinha para a gente ter o gosto de comer novamente. Mas a ideia de fazer as bolachas durante o advento é que a gente tenha no dia do Natal as bolachas, né? Você guarda um pouco. A minha mãe veio aqui e salvou um pouco das bolachas para ela ter lá a bolacha que nós fizemos no advento. Então, atividades nesse sentido, assim. Então, a própria montagem da árvore, ela pode entrar como uma atividade. A montagem do presépio pode entrar como uma atividade. Tem algumas ideias muito interessantes que são colocar um bilhetinho com uma mensagem cristã na caixa de correio dos vizinhos. Ou então presentear os vizinhos com um bolinho de Natal, uma bolachinha de Natal, né? Para espalhar também esse clima natalino, né? Pela vizinhança também, enfim. Várias coisas bem interessantes. Separar roupas para doar, separar brinquedos para doar. Agora não me lembro mais de tudo, assim. Passeios, né? Passeios para ver as atrações de Natal. Nós fizemos alguns já aqui também. O
Que mais? Não sei. Foto em família. Isso. Foto em família. Ah, foto. Foto meu marido não gosta, então não vai ter. Tira desprevenido. O que mais você faz aí de atividades no calendário? Aqui é aquela coisa também, a gente pensa que é mais conveniente. Eu também tenho 5, né? Sou mãe de 6, também tenho um no céu. Mas tem 5 aqui ativos em casa, assim. E o mais velho tem 8 anos. Então, eles têm total energia, né? Então, assim, todo tempo eles querem alguma coisa. E aí eu montei, fiz todo, né? Coloquei os envelopezinhos e coloquei as atividades dentro, mas eu coloquei conforme eu achava que seria conveniente naquele dia. Porém, eu deixo eles já avisados. Quando chegar o dia, pode ser que não dê, não crie expectativa. Você já acumulou, Karina? Você acumula 2, 3 atividades para fazer no sábado. Eu acumulo, às vezes, o enfeite da árvore de Gessé, que é a coisa mais simples, é só ir ali e colar, né? Mas às vezes não acontece, é muito correria, né? Tem muita Então, coisa. tem que ter essa espontaneidade, né? Ontem mesmo eles falaram assim: ai, mãe, mas é só pintar, que era eu pintar o presépio, né? E eu não tinha ainda impresso o presépio para eles pintarem. Eu falei: ah, eu vou ligar o computador, a gente tem que fazer outra. Não, vamos desenhar o presépio. Aí eu peguei a folha, gente. Então tem que ter também essa adaptação, né? De ser maleável, porque a gente sabe que não pode ser um peso. É algo que tem que ser realmente divertido, tem que ser na expectativa mesmo de esperança, de algo bom, de plantar memória afetiva nessas crianças, né? E na família como um todo. Porque muitas vezes a gente está até um dia difícil, um dia estressante. E aí, quando chega no final do dia, que você vê aqueles olhinhos brilhando, sorrindo, o meu mais velho fala assim: não, eu vou ler todo dia, mãe, sou eu que vou ler aqui. Tá bom, eu deixo você ler aqui. Aí hoje ele falou, foi explicar a imagem, né? Aí a gente foi contemplar o batismo, né, de Jesus Cristo hoje. E aí ele falou: ai, mãe, eu acho que tá difícil para mim explicar. E aí o outro pequenininho, que eu nunca esperava, né? O outro pequenininho, 3, o de 5 anos, levantou. Falou, não, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. A gente se diverte. E aí ele foi falar tudo, assim, aí ele falou, né, de João Batista, que era filho da prima. Não sei. Aí você vê que toda aquela catequese passada fixou de alguma forma na cabecinha deles. Aquilo é uma recompensa, é uma riqueza, né, pra gente que teve dor nas costas às 11 horas da noite numa mesa, recortando papel para poder montar tudo, deixar no jeito. Esse ano eu fiz a árvore de acé em EVA, tirei o molde, né, de uma árvore, recortei, fiz tudo muito rápido, porque não tinha muito tempo, coloquei lá. E aí as atividades, ela tem que ir assim, fluindo, né? E muitas vezes você vai inventar na hora, falar, não, filho, eu já falei para ele, filho, você não vai ler hoje, porque eu sabia que se ele lesse, ele ia querer muito fazer a atividade. Aí eu falei, você não vai ler hoje, deixa a mamãe ler. Não, eu vou ler, eu vou ler. Eu falei, tá bom, filho, então escuta. Essa atividade de hoje a gente vai fazer amanhã, tá? Então tem toda a combinação, mas flui, eles aceitam, no fim eles se divertem, o pai aqui toca violão, às vezes pega o violão e vira aquela festa. E a gente tem que viver mesmo, é vivenciar, na verdade, né, Karina? É importante a gente vivenciar isso. Eu acho que de um modo para que tenha qualidade na família, para que seja efetivo, é não fazer cara de marra. Porque muitas vezes também o que adianta, né? A pessoa faz tudo aquilo, fala, ah, não, eu aprendi na live que a Sheila fez com a Karina, que tem que fazer assim, assim, tem que fazer, tem que fazer. Aí você faz um negócio obrigado, você faz de qualquer jeito, ali já não tem magia, ali já não tem Natal, ali Jesus já não vai nascer, né? Naquela família não vai nascer. E que memória afetiva que você está plantando na cabecinha dos seus filhos, né? Que gosto que eles vão. Não querem, eles querem que acabe logo, porque aquilo ali é um martírio, ficar lendo, estudando o quê? Não quer saber. Então, tudo que poderia ser mágico, intenso, pela sua má vontade, né? Por você ceder ali a sua, talvez, a preguiça, ou, né, muitos aqui usam até, eu já vi na caixinha aí usando temperamento como muleta, né? Não, é porque eu sou sanguínea, eu não vou começar e não vou terminar, é isso. Não, eu sou fleumática, então essa coisa não vai fluir. E fica usando isso ou qualquer desculpa que vier pela frente para não viver. E o mundo já está assassinando tudo isso, né, Karina? Assim, tá atacando tão forte que está se perdendo. Porque o mundo está nos levando, nesse período, apenas para o consumismo, né? Compre, compre, compre.
E aí, às vezes, a gente acaba nem percebendo que você tá realmente só comprando, quer comer a ceia de Natal porque é muito gostosa e mal olhar na cara dos familiares porque você não suporta. Então tá virando uma hipocrisia, né? E o menino Jesus, ele não estará. Ele não vai nascer ali, né? A gente tem que entender o que tem muito por trás. Acho que quando a gente entende essa magia, aí de fato, toda essa questão vai acontecer, né? Toda essa dimensão vai aflorar. Acho que é aí que tá a chave, não é, Karine? É porque assim, a gente precisa também pensar um pouco mais profundamente. Existem as atividades, existe esse universo, né, do preparar as crianças, mas isso ele é apenas algo exterior, né? Ele precisa brotar do nosso interior. Então, o advento, ele foi instituído pela igreja porque a igreja entendeu que havia uma necessidade de haver uma preparação para a festa do Natal, né? Não dá de repente para chegar de supetão e vamos celebrar o Natal. Então, a presença de Jesus, a presença de Deus em nós, quando estamos em estado de graça, ela é verdadeira. Embora a gente não sinta, embora a gente não tenha consciência disso o tempo inteiro, né? Isso acontece. Então, o que acontece? Quando há um grande momento litúrgico para ser celebrado, como é o caso da Páscoa, como é o caso do Natal, a igreja, como mãe, ela entende que nós precisamos dessa preparação. Assim como nós preparamos os nossos filhos pequenos dentro da nossa casa com essas pequenas atividades, a igreja, nossa mãe, instituiu esses períodos, né? Períodos que são, sim, de penitência. Muitas pessoas não sabem, mas o advento tem a cor roxa porque é também um período de penitência. Então, é um período que nós podemos nos propor a ter uma pequena penitência, talvez um pouco menor do que a gente faz na quaresma, mas também requer esse tempo de preparação, de exame de consciência, de fazer uma boa confissão, porque há tantas distrações no nosso dia a dia, né, que a gente pode simplesmente atropelar o advento e chegar no Natal. A gente pode ignorar o advento e chegar de repente no Natal. E mesmo fazendo as atividades exteriores, montando árvore, presépio, a gente pode esquecer de preparar o nosso coração, o nosso interior. Então, eu ouvia um áudio do Padre Paulo Ricardo em que ele explicava a respeito do advento e ele dizia que, então, São Bernardo ensinava que há três vindas de Jesus. A primeira vinda, quando ele veio no Natal, na humildade. A segunda vinda, que é a vinda no fim, né? Que será a segunda vinda de Jesus. E a terceira vinda, que é essa vinda que sempre acontece, que Jesus prometeu, né? E ele estaria conosco, que ele e o Pai fariam morada em nós, através do Espírito Santo. Então, quando ele enviou o Espírito Santo, Deus está sempre vindo até nós, sempre vindo até nós, ele está sempre em nós. E isso é uma vinda, isso é um advento também. Mas aí o padre fazia uma analogia que eu achei muito interessante, que era assim, quando a gente quer olhar o céu, apreciar as estrelas, e nós estamos na cidade onde há muitas luzes, a gente não consegue ver muita coisa. A gente contempla um pouco do céu, um pouco das estrelas, mas muito disso fica ofuscado pelas luzes da terra. Então, para que nós possamos enxergar realmente o céu, contemplar a luz celeste, é preciso que nós apaguemos essas luzes terrenas em nós. Então, o que é apagar essas luzes terrenas? Então, é fazer essa preparação interior, né? Fazer essa exame de consciência, fazer uma boa confissão, ter tempo de oração. Porque não adianta muito a gente também estar em estado de graça e não desenvolver a amizade com Deus. E a amizade com Deus, ela só acontece se nós nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos a silenciar, nos dedicarmos a estabelecer um tempo para estarmos em oração. E nesse tempo de oração, fazermos aquela constante súplica de Senhor, ensina-me a te amar. Isso é um dos ensinamentos do Padre Paulo Ricardo que eu mais gosto, assim, né? Que ele diz que a melhor forma de você estabelecer um relacionamento com Deus e se aproximar dele é você pedir para ele que ele te ensine a amá-lo. Porque ele é o amor. Então, só ele pode nos ensinar isso.
Então, essas atividades são todas muito bonitas, muito ricas, mas a parte mais importante é preparar o nosso interior, fazer do nosso coração manjedoura, né? Para que o menino Jesus possa nascer e deitar nessa manjedoura, que ela possa estar preparada. Né? Quando eu fiz a live com a Ana Pura, ela falava que uma das atividades que ela fazia com as crianças é fazer o bercinho de palha. Então, deixar a manjedoura bem fofinha para Jesus. Então, cada dia a criança faz um exame de consciência no fim do dia e fala assim: ah, você fez alguma coisa boa hoje? Se você fez, então você pode pegar palhinhas e colocar na manjedoura. Então, há esse esforço da criança, né, a cada dia de ir colocando as palhas na manjedoura para fazer, então, um lugar aconchegante para o menino Jesus deitar. Mas achei belíssima essa analogia em relação à contemplação do céu, porque é exatamente isso. Há muitas distrações que nos impedem de contemplar a Deus. E nós precisamos apagar essas luzes. Nós precisamos sair da cidade, fazer esse esforço. O esforço precisa ser nosso, né? De repente, andar alguns quilômetros, e esses quilômetros seriam, então, esses esforços de penitência, de oração, de momentos, né, de contemplação, de meditação, para preparar o nosso coração também. Pra gente que é a mulher da casa, voltando nesse ponto, né? A gente percebe que tudo flui através dos nossos olhos. Eles parecem que sentem, né? Quando a gente acorda e acorda mal, toda a casa vai mal, né? O esposo não fica legal, os filhos não ficam legal. E então, como que a gente quer que a nossa casa flua essa essência, né, do Natal, se ele não começou no nosso coração? Se o coração da mãe, né, como o coração ali da Virgem Maria que carregava Jesus Cristo, né? Se o coração dela não for a manjedoura, não vai fluir, não vai acontecer por mais que os filhos desejem e por mais que o esposo queira. Tudo acontece através dela, né? Ele na casa você pode decorar, ela pode estar linda, pode estar brilhando, mas ela não vai passar de um showroom, né? Ela vai passar de uma vitrine de loja, né? De artigos natalinos, ou sei lá. Então é importante mesmo que a gente possa deixar fluir no coração, e é um momento propício para nós que somos mulheres a entender como que funciona essa dinâmica, né, de ser a dona da nossa casa, do nosso lar e ser a essência feminina. Porque aí você vai cozinhar e você cozinha de qualquer jeito, né? Tá tudo decorado, tudo pronto para mais tarde fazer a dinâmica da árvore de Jessé, para poder no domingo especial para ir na Santa Missa, acender a coroa, tudo certinho. Mas durante o dia você tá correndo porque você tem que deixar tudo certo para quando chegar a hora você cumprir com aquilo que você estipulou. Mas aí você tá correndo, você faz a comida de qualquer jeito, né? Você bate as panelas, você fica estressada, o menino passa correndo, você dá logo um tapa, você sai do seu juízo, então ali você já está assassinando, né, o menino Jesus no teu coração. Tá deixando de ser a manjedoura, né? Você não tá sendo um local para que ele nasça. Se ele nascer primeiro em você, aí sim vai nascer em toda a casa, e isso é todo dia, não é só no dia 24, né? Por mais que a gente diga para os nossos filhos, ah, não, só vai chegar, né, no dia 24, dia 25 a gente vai ter, a gente vai colocar aqui o menino Jesus no nosso presépio, né? Vai muito além. Todo dia eu acredito que ele tem que nascer. Todo dia ele tem que nascer nos olhos da mãe, né? Tem que transbordar pelos olhos da mãe. E quando olhar nos olhos das crianças também, naquela loucura, né? Te enlouquecendo, eu mesmo falo assim, eu vivo isso, né? Que às vezes as crianças me enlouquecem. Eu sou mãe de gêmeos, então as gêmeas têm 1 ano e 1 mês, né? Então aí elas ainda mamam. Então, às vezes elas estão penduradas, duas, mamãe, e os meninos acham de correr a casa inteira, porque agora a mamãe tá ali, a mamãe não pode falar nada, né? Ela tá ali com as meninas, então agora é nossa hora. E eles vão correr a casa inteira, vão fazer o que quer, e ali é o momento onde eu paro e falo, Jesus, nasça no meu coração nesse momento, né? Me dá boas virtudes para bem viver todo esse momento, né? Para poder educar os meus filhos, para poder falar com mansidão. É um desafio que a gente passa mesmo todos os dias. E quando chega esse período,
Porque isso é o ano inteiro, mas quando chega esse período, é um período gostoso de você se desafiar. Eu vi num stories que você postou que você tem essa inclinação para preguiça, né? Eu não vou falar procrastinação porque é um nome bonitinho, né? Que arrumaram aí para realmente a preguiça, assim. E eu achei bonito como que primeiro você admitiu, né, isso, essa fraqueza, reconheceu, aceitou como sua, mas luta todos os dias para colocar na coleira, né? É o seu leão diário, mas você tem que domá-lo, você tem que ser maior que ele, né? Como que você diria assim, Karina, para essas mulheres que estão nos assistindo, cada uma delas sabe muito bem no seu coração qual é a sua fraqueza, qual que é o seu leão. Como que elas vão domar esse leão dela assim, de forma coerente, de forma centrada, que é a proposta que nós temos para bem viver esse período aí? Olha, eu desconheço outra forma que não seja a violência mesmo. Nós precisamos ser violentos com nós mesmos. E eu acho que a primeira coisa cada vez que nós precisamos lidar com um defeito nosso, com uma dificuldade nossa, aparece que sempre quando a gente começa a luta, um sentimento de autopiedade, assim, ai, coitada de mim, isso é tão difícil de vencer, né? Qualquer que seja o defeito. Então, o primeiro é assim, esse coitada de mim, você tem que jogar fora, né? Você tem que falar assim, eu vou ter que melhorar e vou ter que melhorar e pronto, acabou. E não é coitada de mim, eu tenho que melhorar e pronto. E porque é bom melhorar. Quando a gente melhora, a gente, né, sente até aquele orgulho de ter melhorado. Embora a gente saiba que tudo é pela graça de Deus, e muitas vezes eu vejo que até Deus dá uns tombos nisso, né? Porque quando a gente melhora um pouco e a gente fica assim, se achando, ai, eu melhorei, daí Deus vai lá e bate nas pernas, assim, a gente cai no tombinhos, né? Para aprender, olha, vem da minha graça, né? Se você conseguiu, foi porque te ajudei. Então, isso é uma das coisas, né? Mas eu penso que a melhor forma é você encarar de frente mesmo, não tem que estabelecer nenhum plano de ação, é a luta diária mesmo, constante. E a depender da fraqueza, do defeito, da doença espiritual, enfim, há formas mais específicas de você atacar o problema, né? Então é importante, eu gosto muito do curso de terapias de doenças espirituais do Padre Paulo Ricardo, porque ele ensina de maneira muito prática como atacar cada uma das dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, né? Então, isso é uma riqueza muito grande, porque às vezes a gente não sabe realmente como vencer a dificuldade, né? Mas o que eu posso fazer? Só fica naquela boa vontade de querer melhorar, mas não sabe muito o que fazer na prática. Né? Então, por exemplo, para vencer a preguiça, a questão do minuto heróico eu acho importantíssimo, né? Ensinado por São José Maria Escrivá, que é você se levantar ao toque do despertador. Né? O despertador toca e você se levanta. E, gente, isso é uma luta para quem é preguiçoso. Eu acho que pouca gente tem facilidade de se levantar quando o despertador toca, né? Mas é algo muito desafiador, assim. Me lembro de ter visto há alguns anos um filme em que a mulher, a personagem, né, mostrava algumas vezes que o despertador dela ficava bem ao lado da cama, ele tocava e ela batia nele e ele se levantava. Quando eu assisti aquele filme, eu pensei, gente, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser a mulher que bate no despertador e se levanta. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sou a pessoa da soneca, entendeu? Que faz soneca, soneca, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. E essa, né? Você perde um tempão danado ali. Enquanto que se você levanta, você passa, como eu disse lá nos stories mesmo, você passa por uns minutos assim de dificuldade, mas, né? Aquele desânimo. Mas pronto, passava aquele primeiro momento, você fica, né? Que bom que eu fiz. Então, o minuto heróico é quando você consegue se levantar no mesmo horário, todos os dias, e fazer disso um hábito. Isso te dá uma força para conseguir vencer as outras coisas do dia também. Isso te dá um gás, né? Para vencer as outras coisas do dia também. E assim, tem aquela do 1, 2, 3 e levanta também, né? Então, assim, você tá lá sentado, sabe o que você tem que fazer, então você conta para você mesmo. 1, 2, 3, pronto, levanta e vai. Isso é ótimo para ensinar para as crianças também, né? O meu mais velho, ele é muito parecido comigo, assim, o temperamento dele, acredito que é o mesmo que o meu, que é melancólico. Então, eu noto nele algumas inclinações que eu tinha já desde criança.
Então, isso de ficar se enrolando para levantar, de ficar se enrolando para trocar de roupa, de ficar se enrolando para pôr a roupa depois do banho, ele tem muito. Então, eu fico pegando no pé dele, porque como eu sei como vencer, eu sou mais capaz de ensiná-lo, né? Ao invés de só Uhum. reclamar, 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 eu falo: olha, faça dessa forma, né? Só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Levanta, levanta logo. Enfim, fico muito no pé dele para que ele consiga vencer logo e não leve isso, essa dificuldade tão grande assim para a vida adulta, para ter que vencer depois de adulto, né? Que já consiga desde criança educar essa inclinação, essa má inclinação, né? Então eu acho que é isso, não tem muito segredo, não. Você tem que atacar de frente o problema e enfrentar, né? E não ter pena de si mesma. Autopiedade, né? Se É, você ficar fingindo que não existe o problema, que ele tá bem longe, né? Só olha do vizinho, né? A pessoa tem tal problema. Mas quando a gente acusa, né, alguma coisa familiar, ali tem. Então a gente tem que olhar mesmo, se interiorizar e sair pra luta. É ringue, né? Todo dia é ringue. Eu, pra mim, aqui, eu sou sanguínea, então assim, eu tenho uma grande dificuldade de fazer coisas sabe, me traz algum sofrimento, tem que me trazer prazer. Se me trouxer prazer, eu vou fazer, eu vou seguir empolgada, e ali eu vou ficar empolgada até aparecer o próximo, eu olho pro próximo, deixa aquele. E não tem essa constância, né? E meu filho também mais velho é a mesma coisa. E eu acho também que o caçulinha ali antes das gêmeas também tá seguindo ele. E eu fico, meu Deus, o que que eu vou fazer com tanto sanguíneo nessa casa? É muito difícil. Aí tem o outro que, né, eu já começo a perceber ali que ele é bem colérico, então ele sofre com sanguíneos na cola dele. Vira aquela coisa, então é uma batalha todo dia. A gente que tem os nossos filhos e tudo, a batalha é individual né, consigo mesma, mas também com as crianças, porque eles não têm maturidade para lidar com as suas emoções, né? Eles não conseguem dar nem com as primárias, imagina com outras mais complexas. Então, se você não organizar todo esse coração aí, né, deixando a palha bem fofinha, para que Jesus nasça, a casa vai sucumbir de modo geral, né, Karina? Cai tudo. E depois que cair para levantar, não é fácil, o mundo realmente tem acometido. Há uma sabotagem desse templo, né, para essas mulheres, essas, né, que são mulheres esposas, né, mães de bastante filhos, elas ficam desorientadas e ele perde a essência, porque quando você tem uma família numerosa, não é simplesmente sair tendo filho. Tem toda uma questão, né? Tem todo um carinho, um cuidado com aquele tesouro que Deus te deu. Então, quando você se deixa sabotar pelas coisas que o mundo está te oferecendo, né? Que você passa a ser essa mulher contemporânea, você vai se perdendo e o Natal vai vindo e nada acontece, né? Você não vira a chave, você não vai para um novo ano, você vai sucumbindo, essa casa cai, casamento acaba, filho adolescente envolvido com droga. Então, assim, o que a gente está falando aqui, né, a gente tá falando do advento, não é algo muito superficial, não é profundo. A intenção é que vocês vejam que vai além, que essa sementinha que vocês estão plantando agora, que esse deixar de ficar deitado um pouco mais, ou deixar de, né, hesitar, de ficar protelando, de você se fortalecer e fazer agora, você talvez esteja salvando até o casamento dos seus filhos. Porque vai além, né? Tem todo um depois da curva, né, Karina? É muito mais intenso do que a gente imagina. Falar, ah, não, é só o Natal. Não, não é só o Natal. É o nascimento do nosso Cristo, da nossa fonte de vida, da luz, né? E só assim a gente consegue vencer. Esse mundo que tá tão pesado, que tá batendo forte, são coisinhas simples assim que a gente vai se dispondo a fazer que vai mudando a chave, que vai mudando a coisa, não é, Karina? Você comunga desse pensamento? com certeza, com certeza. Acho que a gente faz a diferença dentro da nossa casa mesmo, né? A gente precisa cultivar tudo isso, ter essa noção, né? Remar contra a maré, porque, né? O pensamento contemporâneo, moderno, contemporâneo, realmente nos leva para outro lado. Mas é possível, dentro da nossa família, a gente construir esse refúgio para que os nossos filhos possam crescer em segurança, mas isso exige de nós bastante, né? Exige bastante esforço. Mas também são mudanças que, a princípio, quando nós fazemos, elas podem ser um pouco doloridas,
Mas depois que Sim. você consegue estabelecer a mudança, eu vejo que é muito tranquilo, assim. Se você consegue assumir uma posição de não se importar muito com o que as pessoas falam, não assim fingir que não se importa, mas conseguir não se importar mesmo, né? Você consegue criar um ambiente na sua casa em que a vida possa é, correr de maneira mais normal mesmo, mais como deveria ser, né? Porque, e não como as pessoas têm vivido, porque tá muito virado mesmo, né? É, a coisa tem se perdido realmente. E a gente tem que pensar como eu disse ontem, né, nos patriarcas, né? Nossa Senhora que esperou o menino Jesus com toda a paciência, né? Que ela sofreu todas aquelas dores. Os magos que perseveraram, que ouviram a voz do anjo, né? E se moveram. Essa estrela enorme, brilhante no céu que nós podemos ver com os olhos da alma. Se fechar teus olhos assim do corpo e abrir seus olhos da alma, a gente pode ver essa estrela. E essa estrela tem essas pontas, né, que iluminam os quatro cantos da terra. E você está ali inserido nisso. Você faz parte disso, né? Deus quis que fosse assim, né? Ele veio tão grandioso, né? Tão, olha só, a plenitude, né, desse ser superior. Ele se fez homem, né? Se fez pequeno para poder nascer ali naquela humildade, para poder nascer naquele momento propício para uma salvação. E agora ele se faz pequeno para nascer aí dentro do seu coração, que é tão pequenininho, né? Nosso coração que é tão pequenininho e ele está se fazendo menorzinho ainda para nascer e você ainda não quer, né? Você ainda diz, não, eu quero, mas você não faz por onde, você não procura, né, viver a sua vida, a sua vocação dentro da sua casa, ou a sua vocação matrimonial, né, para poder fazer uma boa experiência de que ele esteja conosco, né, que ele venha nascer e que ele também more na nossa casa, né, e permaneça, e que daí passar esse Natal e virar esse ano, essa coisa não se perca até quando chegar novembro ali, finalzinho para, não, agora sim, é Natal, vamos entrar de novo naquilo, não. Que possa ficar conosco, né, Karina? Que possa, assim, impregnar mesmo, né, nas nossas entranhas, assim, e a gente entender que é o único caminho de salvação é esse, é realmente viver e é gostoso viver o que Deus nos propõe, né? Não é um martírio, não é pesado. É pesado quando você não quer ou quando você fica protelando, né? Se fazendo de coitada, é realmente a autopiedade. Se você olhar com os olhos virtuosos, vai ver o quanto que é gostoso e é recompensador, né? Eu penso sempre quando tá doendo aqui, que eu falo assim, ó, só por ti, Jesus, eu quero me consumir como a vela que Aham! falta. No Essa primeiro música trimestre até nos dessa meus passos eu gestação, canto. no primeiro trimestre dessa gestação, me lembrava muito dessa música, porque eu cantei muito na minha juventude, muito, muito, muito. Eu pensava, viu? Eu fiquei pedindo, falei que eu queria me consumir, falei, prometi a Jesus que eu queria me consumir por ele, então agora é a hora, né? Agora é a hora de se consumir mesmo. E eu refletia muito nessa música por isso mesmo. Que eu pensava, viu? Eu pedi para me consumir e agora Deus me dá a oportunidade de se consumir como uma vela mesmo. Agora queima, né? Agora queima, queima, Mas, Jesus. mas é a eternidade, né, Karina? Assim, é eternidade. Muitas vezes eu tô aqui morrendo, morrendo, morrendo. Eu falo, pô, não, é eternidade, né? O que eu vou ganhar é eternidade. Então, bora, você regaça aí as mangas e vamos com tudo, né? Porque assim, é o bom de Deus, né? É a alegria de Deus, assim, que vai reinar no coração e depois é eternamente. Eu falo muito com meus filhos, né? Ai, mãe, você vai morrer e tal porque você quer ir pro céu? Sim, eu quero morrer, quero ir pro céu. Só não é agora, filho, mas, mas eu quero por causa dessa alegria, ela é muito melhor, nós vamos ser muito mais, né, intensos e na sua plenitude perto do nosso Criador. Então eles têm toda essa ideia, assim, né, de que vai ser bom em tudo. E quando você fixa isso, em toda essa dinâmica eles vê esse caminho, né, de salvação mesmo. Como ele foi apresentado ali no templo, né, que Simeão falou, ah, agora sim, a salvação. Então, que a gente possa também ter esse olhar de salvação, de que há esperança. E eu quero, nesse momento também, Karina, assim,
agradecer pela sua missão, sabe? Te incentivar de alguma forma com as minhas pequenas palavras de que continue, não pare. Nos stories, às vezes você acha que não tá, né? Não, ninguém tá vendo, não vê sim. E por mais que não comente, que não interaja, faz diferença. Vezes aqui, uma história ou outra, entre um e outro, que eu vi, que eu fui ali, né, para perceber o que você estava postando, me trouxe fortaleza de se levantar, falando, não, vou levantar. Porque Deus usa, né? Deus usa. E aí, hoje eu estou forte, amanhã eu não vou estar, mas você está, você divide comigo, e aí a gente passa uma corrente de mulheres que se ajuda, que se fortalece, né? Que faz com que a palha da outra fique fofinha, né? A gente dá um jeito de amansar a palha ali da manjedoura da outra. Então, gratidão, muito obrigada por esse tempo que você dispôs de estar aqui. Eu sei que você está com certeza cansada, mas é um cansaço pleno. Eu sei que o trabalho do dia não foi fácil, mas você se dispôs a estar aqui conosco para bater esse papo gostoso. Então, foi uma grande riqueza, gratidão mesmo. A casa é sua, você pode voltar sempre que você quiser. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada. Agradeço por suas palavras, pelo seu incentivo. Eu realmente não posto mais porque não consigo mesmo, porque se eu ficar postando, daí acabo deixando as crianças. Então, eu não tenho essa habilidade assim de postar 1.000 stories e conseguir cuidar de tudo bem. Então, eu prefiro priorizar, né? E em épocas que a gente está lançando, está com inscrições abertas, aí eu, né, me forço um pouco mais a fazer um pouquinho mais e mostrar mais material também e tudo, né? Mas essa vida de blogueiragem, assim, de conseguir mostrar muita coisa de casa, que é super legal, a gente gosta de ver, né? Das outras mulheres, a gente aprende muito, assim, gostaria de fazer mais, mas não consigo mesmo. Não é nem tanto assim, ah, ninguém vai ver, porque realmente sempre tem, se tem uma pessoa que é ajudada, né, com aquilo que a gente coloca, já vale muito a pena, né? Então, eu penso nisso, cada vez que a gente consegue ajudar uma pessoa, já valeu todo o trabalho. Sim. E eu quero agradecer também a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco até o finzinho. É muito bom ver a carinha de vocês aqui. Voltem sempre. Printem aí, né? Marca lá nos stories. Visite e siga a página da Karina. Ela faz um trabalho fantástico com latim, que é riquíssimo. Ela também tem à disposição o material dela, né? A árvore de GC. Acho que já esgotou, né, Karina? A vídeo é assim, Mas fique ligado, ano que vem tem mais, eu tenho certeza. tem mais, o material da quaresma já tá nas ideias, Olha né? aí, olha aí. Pra preparar. Siga lá e muito obrigada, gente. Boa noite, um beijo. Feliz Natal, Karina. Feliz Natal para todos vocês aí. Natal, E gente. Obrigada. até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.